Boa tarde, bom dia, boa noite, galera do Alfa. Estamos aqui para mais uma aula de história, agora através do vídeo, né? Devido a esse momento que a gente está vivendo, quarentena, cada um na sua casa, preservando a saúde aí da família. Mas isso não quer dizer que a gente vai largar a mão do nosso conteúdo, que a gente não vai se preparar muito bem para as provas que a gente tem para fazer lá no final do ano. Tá certo? E hoje a nossa aula de história é sobre mercantilismo. Vamos falar um pouquinho desse processo econômico, desse processo político, que foi definidor tanto do que aconteceu na Europa, como que aconteceu na América, né? Especialmente para o Brasil, no caso. Quando a gente fala de mercantilismo, a gente está falando aí de um conjunto de práticas e de regras na economia que foram adotadas pelos estados absolutistas na Europa. E lembrando, né, fazendo um parênteses das nossas aulas anteriores, quando a gente fala de absolutismo, a gente está falando de um modelo político em que o poder é centralizado totalmente na figura dos monarcas, isso no caso da Europa. E esse mercantilismo, em via de regra, então, ele significa que o Estado absolutista tem total controle sobre a economia. E esse modelo ele vai durar na Europa desde o comecinho lá do século XVI até mais ou menos metade do século XVIII, quando a Revolução Industrial vai transformar completamente o cenário econômico e, consequentemente, político da Europa. Tá? Então, essa é uma caracterização geral do mercantilismo. Tá? E quais países passaram por esse processo? Basicamente, a Europa Ocidental toda, com destaque maior para Portugal, Espanha, França e Inglaterra, que vão assumir um certo protagonismo nesse momento. Tá? E para a gente entender mercantilismo, qual que é a característica fundamental, básico? Falou em mercantilismo, a gente pensa, o Estado intervém na economia. É a partir daí que a gente vai compreender essas relações. Tá? Como a gente está falando de vários países, como a gente está falando inclusive de colônias também, né, dentro desse processo, já que o mercantilismo está inserido ali no contexto das grandes navegações, da expansão marítima, a gente tem uma série de grupos, de classes, de segmentos interessados na atividade mercantilista. Cada um com um objetivo, com um foco, e a gente vai tentar destrinchar um pouquinho isso aqui. Tá? Então, quem que são os interessados nessa política mercantilista? Em primeiro lugar, os estados absolutistas. Afinal de contas, eles são os principais incentivadores dessa prática. Né? Qual que é a essência, qual que é o interesse desse estado absolutista? Acúmulo de capital. A política mercantilista ela tem para o Estado um fundamento principal, que é enriquecer o Estado. O acúmulo de capital, o acúmulo de riqueza, tornar essas monarquias cada vez mais fortes. Então, para o Estado absolutista, e aí tanto a monarquia de Portugal, quanto da Espanha, da França, da Inglaterra, todos eles querem se fortalecer a partir dessas práticas. Junto com essas monarquias, a gente traz a figura dos administradores régios, tanto nas metrópoles quanto nas colônias, que são pessoas que já possuíam um poder muito grande, por serem administradores a mando dos reis, e que veem na possibilidade do mercantilismo um momento de se enriquecer, um momento de acumular cada vez mais força. Então, da parte do Estado, né, tanto das monarquias quanto dos seus funcionários com cargos mais elevados, o mercantilismo representa essa possibilidade de acúmulo de riqueza, de acúmulo de poder. Além disso, a gente traz a figura da burguesia, ou, como a gente coloca aqui nos slides, dos chamados mercadores. Tá? Uma classe que vem em ascensão durante todo o final da Baixa Idade Média, acumula aí riqueza, cresce em atividade, e com a expansão do mercantilismo, vê a possibilidade de cada vez mais enriquecer. Enriquecer tanto dentro da Europa, com a ampliação das atividades comerciais, quanto nos monopólios relacionados à questão das colônias. Afinal de contas, as grandes navegações abrem um novo mundo, literalmente, no sentido de comércio, matérias-primas, mão de obra. Tudo isso vai favorecer e despertar o interesse dessa classe de mercadores, que a gente associa à questão da burguesia. A gente tem também os próprios colonos, e aí é importante que a gente faça uma distinção. A gente tem modelos de colonização diferentes.
por exemplo, o que a gente presencia na América do Norte e o que a gente presencia na América portuguesa e espanhola são modelos de colonização diferentes. Os colonos da América do Norte, principalmente os que foram para a região das 13 colônias, que depois se tornam os Estados Unidos, são colonos que vão muitas vezes por iniciativa própria, tá? Que encontram dificuldades por perseguição política, religiosa na Inglaterra e enxergam na vinda para a América uma oportunidade de uma nova vida. Esses colonos têm um interesse em desenvolver a terra que eles vão ocupar, em criar ali uma nova realidade. No caso do Brasil, por exemplo, né, na colonização portuguesa aqui na América, a gente tem uma realidade que impulsiona as pessoas a vir para cá, sejam elas a mando do governo, muitos que vieram para cá por não ter outras alternativas, mas vêm com o objetivo não de desenvolver essa terra, mas sim de enviar riqueza para Portugal, que é a chamada colônia de exploração. Mas esses colonos são uma parte importante desse mercantilismo. Afinal de contas, sem a atividade de exploração, de ocupação dos novos territórios, o mercantilismo não teria ocorrido. E a gente tem também a questão da igreja, tá? A religião tem um papel fundamental nesse processo. Se vocês lembrarem as nossas últimas aulas, a gente falou sobre reforma protestante e reforma católica. E uma das características da reforma católica foi justamente a tentativa de conquistar novos fiéis. Já que a reforma protestante abalou a hegemonia da Igreja Católica na Europa e dividiu, né, o mundo cristão, o mercantilismo e a vinda para as novas terras na América representaram para a Igreja, no contexto da reforma católica, a possibilidade de conquistar novos fiéis. Quem seriam esses novos fiéis? Indígenas, povos nativos, né, que foram catequizados, principalmente através das missões, atividades dos jesuítas, e os negros africanos, que foram extremamente perseguidos por questões culturais, sofreram o processo que a gente chama de aculturação, né, para serem cada vez mais forçados a aceitar e a seguir os ensinamentos católicos. Então a igreja tem um interesse muito grande nesse processo e atua fortemente nas áreas coloniais. E aí, já falando desses outros grupos, né? Quem foi envolvido no processo do mercantilismo sem ter nenhuma opção, né? Povos nativos, no caso da América, né? Indígenas e os negros africanos que foram trazidos para cá como escravos. Então, nesse contexto, o mercantilismo ele atrai o interesse de alguns povos e alguns outros povos, no caso de nativos, indígenas e negros africanos, que são arrastados para dentro desse modelo como trabalhadores. Seja no modelo de escravidão, que atinge tanto indígenas quanto africanos, e no modelo de servidão, que vai se estabelecer para alguns grupos indígenas em algumas regiões da América, tanto na América espanhola quanto na América portuguesa. Tá? Então esses são os grupos que se envolvem, direta ou indiretamente, dentro da atividade do mercantilismo. E aqui eu coloco para vocês algumas características gerais. Quando a gente fala de mercantilismo, a gente vai pensar em quê para entender esse modelo? Acúmulo de metais preciosos era talvez para muitos países a principal razão de colonizar outras regiões. Balança comercial favorável, que é um conceito bem simples de entender. Quando você fala em balança comercial, você está falando de venda e compra, de exportação e importação de mercadorias. Se você exporta mais do que você importa, ou seja, se você gasta, ou se você ganha mais do que você gasta, automaticamente você tem um saldo positivo. A sua balança comercial ela é favorável. Para muitos países, essa era uma essência dentro do mercantilismo. Estímulo às manufaturas, tá? Que isso está relacionado principalmente à Inglaterra e à França, tá? Mais até do que Portugal e Espanha, e se deve também ao fato de o mercantilismo abrir a possibilidade de novas matérias-primas vindas das regiões coloniais. Incentiva a expansão marítima e os monopólios coloniais, que é a questão do pacto colonial, das grandes navegações, e a importância
que as áreas coloniais vão ter para o desenvolvimento econômico dessas nações europeias, e o incentivo à natalidade, ou seja, quanto mais pessoas, maior seria a possibilidade de ocupar o território e mais mão de obra estaria disponível. Então, a gente fala de mercantilismo, isso aqui são características gerais, tá? Por quê? Nem todos os países vão aplicar o mercantilismo da mesma forma. A gente tem algumas diferenças, seja por questões geográficas, seja por questão de recursos, mas há diferenças dentro do mercantilismo. Bom, gente, nós temos aqui alguns tipos de mercantilismo para a gente identificar as diferenças que existem nos modelos aplicados por cada país. A gente tem o metalismo ou bulionismo. Muita atenção nesse nome, tá? Bulionismo. Já vi ele aparecer em algumas questões de prova e a galera ficar meio perdida, porque não relacionava com a ideia do metalismo. Se tiver um ou tiver o outro, a gente está falando da mesma coisa, que é o quê? Um país basear a sua riqueza a partir da quantidade de metais preciosos que ele acumula. No caso, né, do período do mercantilismo, a gente está falando basicamente de ouro e prata, tá? A gente tem também o chamado colbertismo ou mercantilismo industrial. Nesse caso, a gente está falando de países que vão estimular principalmente a questão das manufaturas. Destaque aí para a Inglaterra e França. Posteriormente, a gente vai ver que esse tipo de política criou uma base econômica muito mais sólida do que países, por exemplo, como Portugal e Espanha, que vão basear a sua economia na exploração de recursos naturais, extração de ouro, de prata, e que tem um prazo de validade, né, que não são recursos infinitos. Já a política mercantilista ligada à manufatura e posteriormente, né, que vai levar à Revolução Industrial, cria uma base econômica muito mais sólida. Inglaterra e França se desenvolvem mais justamente por isso. A gente vê lá no século XVIII como que esses países saem na frente na questão da industrialização. E a questão do mercantilismo comercial e marítimo traz a ideia, o conceito que a gente falou aqui já, que é de balança comercial favorável. O país basear a sua economia numa relação comercial onde ele gasta muito menos do que ele ganha. Ele vende os produtos por um preço muito maior do que ele gasta para produzir ou do que ele gasta para adquirir. Então isso é a ideia de balança comercial. E aí a gente vê que alguns países se caracterizam muito próximos de cada um dos modelos. Isso aqui não quer dizer que a Espanha só teve o metalismo ou que a Inglaterra só fortaleceu o comércio, mas a gente está falando do que predomina, tá? De uma associação mais próxima desses países com esses modelos, tá? Então a Espanha, questão do metalismo, ouro e prata, e a Espanha teve um fator, né, que contribuiu para isso. Quando os espanhóis começam a colonizar a América, eles se deparam com alguns povos, astecas, incas, maias, que já utilizavam esses metais, já utilizavam ouro, já utilizavam prata. Então, o caminho para os espanhóis está mais fácil para chegar até esses recursos, para extrair esses recursos e para enviar essas riquezas para a metrópole. Tá? Por isso que eles vão se basear muito no metalismo. França e Inglaterra predomina a questão da manufatura. Tá? Tanto a Inglaterra quanto a França vão se destacar nesse aspecto. E um detalhe um pouco mais amplo na Inglaterra, que é a questão da pirataria. Tá? A Inglaterra desenvolve uma política, né, chamada de a política dos corsários, que define uma pirataria, vamos dizer assim, legítima. Né? O governo inglês concede as cartas de corso para que esses navios, para esses capitães que vão agir em nome do governo da Inglaterra e vão capturar muitas vezes navios de outros países ou navios inimigos e vão roubar esses recursos. E a Inglaterra acumula muita riqueza com isso e acaba enfraquecendo, inclusive, sua concorrência. Portugal, aí já falando do que está relacionado com a gente, traz dois momentos distintos. O primeiro é a questão do comércio marítimo, principalmente com a questão das Índias. Durante muito tempo, esse comércio foi a principal fonte de renda da coroa portuguesa e trouxe muitos lucros para Portugal. Depois, com o declínio desse comércio, a gente tem uma política voltada para a área colonial na América, ou seja, nós, né, para o Brasil.
E aí Portugal vai ter, num primeiro momento, a questão da agricultura, com o ciclo do açúcar, e no segundo momento, a questão dos metais preciosos, com o ouro, principalmente aqui na região das Minas. Então Portugal vive esses dois modelos, né, ligados à questão do mercantilismo. A Alemanha tem uma questão muito interna na Europa, que é um modelo conhecido como cameralismo, tá, que está ligado à produção e exportação de trigo para outros territórios da Europa. E a Holanda, que predomina também no comércio e nas manufaturas. Fazer um destaque aqui na Holanda, que é a questão da relação muito próxima, né, que existe da Holanda com o Brasil nesse período. Os holandeses vão ocupar o Nordeste durante esse período do mercantilismo e vão basear aqui na questão da produção do açúcar, e quando eles são expulsos aqui do Brasil, eles vão reproduzir a prática do açúcar na América Central e vão inclusive representar um problema grave para o Brasil. Por quê? O açúcar holandês vai superar o brasileiro em qualidade e em preço e vai acabar gerando uma crise no Nordeste açucareiro durante o século XVII. Eu vou resumir para vocês o mercantilismo nesse esquema, tá? Tudo que eu vim falando até agora, a gente pode simplesmente trazer para cá e entender a lógica do que é o mercantilismo. A centralidade está no Estado absolutista. É a partir dele que se define a política mercantilista. De um lado, vocês têm um Estado que sustenta ainda aquela nobreza, o clero, uma lógica que se mantém remanescente do período feudal. Do outro lado, você tem a questão da relação do Estado absolutista e a sua aproximação com a burguesia. Uma burguesia que vai financiar o Estado, uma burguesia que vai tentar abrir os seus espaços, né, através da economia. E aí, esse Estado absolutista ele vai levar o mercantilismo tentando equilibrar os interesses dessa nobreza e desse clero, que ainda tinham um domínio social muito grande na Europa, e abrindo espaço para que o capital burguês possa incentivar essa política. Afinal de contas, um dos interesses do Estado era terceirizar, vamos dizer assim, usando um termo mais atual, a política de investimentos nas navegações, na colonização, e para que esse capital privado, ou seja, o capital da burguesia, tivesse um papel muito importante. E aí o mercantilismo, a gente vai poder pensar ele em duas frentes. Primeiro, os objetivos, né? O que se buscava com o mercantilismo? Então, reforço do poder monárquico, a questão do Estado Nacional, o enriquecimento do país através do acúmulo das riquezas, né, metais preciosos, e a ideia de uma balança comercial favorável, ou seja, que o país ganhe mais do que ele gaste, que ele exporte mais do que ele importe. E aí, quais são os meios para isso? Barreiras alfandegárias, estímulo à expansão marítima e colonial, aumento da população, incentivo às manufaturas nacionais. Basicamente, a gente tem um país que vai fortalecer, vai ter um governo, né, que vai buscar fortalecer o país através de práticas protecionistas, ou seja, tentar limitar a entrada de produtos estrangeiros. Quanto mais riqueza se produz dentro do país, tá, mais forte a economia desse país se transforma, e ao mesmo tempo vai buscar a exploração das colônias, que vão ser uma ferramenta fundamental para a efetivação do mercantilismo. E consequências, então, a partir desse esquema. Desenvolvimento das metrópoles, as nações europeias se fortalecem nesse período, tá? As monarquias vão acabar se fortalecendo. O enriquecimento da burguesia, que cada vez mais se torna a classe com maior quantidade de recursos, e principalmente falando em economia. E mais tarde a gente vai ver que esse fortalecimento da burguesia vai inclusive ameaçar o Estado absolutista. O aumento da disponibilidade de matéria-prima, afinal de contas, são novos territórios abertos ao comércio, à exploração de recursos. Se você tem mais territórios, a gente está falando de mais pessoas, cresce o mercado consumidor. Então, se antes a manufatura europeia, Inglaterra, França, por exemplo, tinham como mercado consumidor seus países vizinhos,
Agora eles têm seus países vizinhos, os territórios coloniais na África, na Ásia, na América, como potencial consumidor dessa produção. Isso vai fazer a produção subir, a demanda sobe, o mercado acompanha essa lógica. E um progresso tecnológico que vai efetivamente atingir a questão da agricultura num primeiro momento e depois se leva para a questão da produção industrial. Tá? E aí um destaque para a gente fechar essa questão do mercantilismo. Tá? O mercantilismo, a gente pode concluir que ele acelerou o processo de ascensão burguesa, que posteriormente levou à ruptura dos modelos absolutistas e vai possibilitar também um acúmulo primitivo de capital, ou seja, essa burguesia que vai acumular riqueza, mais tarde vai ser fundamental para a questão da Revolução Industrial. Você cria uma classe que se apropria dos recursos, dos meios de produção, e essa classe vai ser dominante a partir do momento de uma lógica de industrialização, que vai ter lá na metade do século XVIII. Então, quando a gente fala de mercantilismo, a gente está abordando esses aspectos. Espero que vocês tenham entendido aí esses conceitos e depois a gente tem o nosso momento para tirar dúvidas também aqui nos canais de comunicação, nos aplicativos. Valeu, galera, um abraço para vocês, fiquem em casa e se cuidem. Até mais.